Boa noite. Então, a live de hoje, o assunto que a gente vai falar. Oi? A live de hoje, o que nós vamos falar? Pro vídeo, por favor. Nós vamos falar sobre os irês, Cosme e Damião, que é a origem, né, dessa egrégora. Vamos falar um pouco sobre Exu Mirim também. E principalmente sobre isso, né? Que amanhã é a nossa festa. Que vai ser regadíssima, né, a doces e a muita alegria, muita brincadeira. E é importante a gente entender qual o principal objetivo de tudo isso, né? Trabalhar com tudo isso. Tem como você tirar a notificação do seu celular? Porque senão vai ficar toda hora. Ixi, eu não sei, agora eu não sei como tira, não. Tirar a notificação, não sei. Bom, da próxima vez não podemos esquecer isso. Tá bom. Porque senão fica... Gente, a gente tá estreando, tá? Então vai acabar acontecendo algumas coisas assim. Vamos lá, quem mais? Fabiano, Letícia. É que se a gente sair daqui, a gente vai sair da live. Onde ficam as notificações? Ah, Cláudia, agora não. Nem tô enxergando direito. Bom, então, depois a gente Deixa fala. assim, depois a gente vê aí. Tá tudo ok aí? Sim. Estão ouvindo a gente bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando, depois a gente tenta responder. Vai Ah, ser. obrigado, Karine. Ainda bem que você mandou no grupo. Fabiano, você tá sem áudio, mas aí é o seu áudio, porque senão os outros pessoal não estaria escutando a gente. Dá uma verificada aí, por favor. Andréia, Virgínia. Virgínia. Letícia, Fabiano, Kátia. Bom, dá pra gente começar, né? Vamos lá, gente? Então bora. Bom, Cosme, Damião e Dom, né? Eu vou ler a parte histórica, tá? Para não passar por cima de nada, porque eu acredito que também seja importante a gente entender da onde que surgiu tudo isso. Então, Cosme e Damião são irmãos gêmeos que viveram na região da Síria durante o século III. Médicos renomados, conhecidos por curas milagrosas e prática da medicina sem cobrar pelos seus serviços. Um dos milagres atribuídos a eles foi a cura de um sacristão que teve uma perna gangrenada e foi substituída por uma perna saudável de um etíope recém-sepultado. Quer dizer, um dos milagres deles foi, na realidade, eles fizeram um transplante de perna, né? E é um negócio assim bem... Naquela época, século III, então foi uma coisa bem grandiosa, né? Acredita-se que tenham nascido por volta do ano de 260 e devido à sua fé cristã, eles foram perseguidos e mantidos durante o reinado do imperador Diocleciano. Eles foram perseguidos, né? Eles foram perseguidos por volta do ano 303. Então, como eles eram cristãos, eles foram perseguidos pelo Diocleciano. Doum
Doum, tem várias histórias do Doum, tá? Mas ele teria sido o irmão mais novo ou um terceiro gêmeo, que é o protetor das crianças até 7 anos. Então, Doum seria o protetor das crianças até 7 anos. Ele pode ter sido um terceiro gêmeo ou um irmão mais novo, que não se sabe. Essa história já está muito perdida no tempo, né? Então, essa é a tradição. Eles eram santos católicos, eles são santos católicos, e a Umbanda, ela acabou, a Umbanda importou muitos santos católicos, e Cosme e Damião são um deles, né? Então é isso, gente. Então a história é essa. Essa é a egrégora que deu origem aos nossos irês. Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, essa é a história. Então vamos lá. Os irês não são, dizem, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte de história. Um monte de pai de santo, mãe de santo, espiritualistas falando sobre Cosme e Damião, sobre os herês, e cada um tem uma opinião, e tá tudo certo, gente, né? Se alguém aí tiver ouvindo e já ouviu outra coisa, um outro posicionamento, e achar que o outro posicionamento é o certo, também tá tudo certo, tá? Então, os irês, na realidade, eles não são espíritos de crianças, tá? É o que eu acredito. Não é o espírito de uma criança que morreu com 2 anos, aí ela vem falando como uma criancinha, ou uma criança de 7 anos falando como uma criança de 7 anos. Seriam espíritos já mais antigos, mas que foram trazidos para essa egrégora, foram convidados para trabalhar nessa egrégora, tá? Mas são espíritos milenares, como todos nós. Então, essa é o meu posicionamento sobre os herês, tá? Agora, vamos lá. Exumirim. O Exumirim seria eles são considerados, voltando um pouquinho ali nos herês, quem seriam esses espíritos, então, que se apresentam como criança? Provavelmente, também uma teoria, são espíritos são espíritos que foram convidados, que são convidados para trabalhar nas egrégoras dos baianos, dos caboclos, dos boiadeiros, e eles vêm como crianças, tá? Dizem também que os herês são encantados, não são espíritos que já viveram na Terra. Então, são várias teorias. E eu acho assim, para a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, eu acho perder tempo. Porque a gente tem tanta coisa para aprender, e ficar discutindo sobre isso, eu acho que não tem fundamento, tá? Mas seria, de uma forma geral, seria isso. Agora, um assunto que todo mundo adora, né? Exumirim. O Exumirim também é a mesma coisa, seriam espíritos, eles dizem, de encantados, ou espíritos que não são humanos, tá? E que eles também têm um ciclo evolutivo, como todos nós, e eles vêm trabalhar na Umbanda, né, na Terra, para também evoluírem, tá? Eles têm seu próprio ciclo evolutivo, eles vêm para o nosso plano para nos ajudar e também adquirir evolução. Eles não são seres humanos, não são espíritos humanos, nem espíritos de crianças também, que desencarnaram e que eram crianças de rua. Porque muita gente diz que principalmente Exumirim, são espíritos de criança de rua que desencarnaram. Então, muitos vêm e querem fumar, querem beber, querem usar droga. Mas na realidade, gente, não é nada disso. Isso daí é falta de informação, muitas vezes, do próprio médium.
que aprendeu dessa forma e não questionou. Então, é o que eu sempre falo, gente, vamos questionar, porque acaba sendo uma coisa que fica muito fora de padrão. Um Irê, por exemplo, que se identifica como um Exu Mirim, vir e pedir droga, pedir maconha, pedir bebida. Então, para mim, na minha visão, isso não tem muito a ver, tá? Eles não são seres humanos, nem espíritos de criança, tá? Isso eu já falei. Agora, dizem também, o que se fala muito? Que o Irê e o Exu Mirim, eles são muito a expressão do médium, tá? Então você vê que tem determinados Erês, ou mesmo Exu Mirim, que eles não falam palavrão, por exemplo. Não falam palavrão, não pede bebida, mas muitos falam palavrão. Então você percebe, quando você começa a analisar o espírito que está ali trabalhando e o médium, você vê que tem tudo a ver. Já falamos sobre isso, que um espírito, que um guia, ele vai se aproximar de alguém que tenha um conhecimento um pouco maior, para que ele tenha mais disponibilidade para falar, para se comunicar, para ensinar. A gente já viu tudo isso, tá? Então, é bem por aí que eu acredito, tá? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá, gente, porque o assunto hoje é rápido, tá? Mãe, você sabe me dizer sobre os Erês trazerem a mensagem direta do orixá? Isso. Então, essa é uma outra teoria, que eles vêm a serviço dos orixás, tá? Então, são espíritos que vêm a serviço dos orixás, trazendo uma mensagem, nos ajudando. Então, também é uma teoria que existe sobre isso. E eu também não desacredito. Eu não desacredito, porque são coisas que fazem sentido. Tem muita teoria, e tem várias teorias, e a gente vai perceber que várias fazem sentido. Então não importa qual está certa, qual está errada. O importante é que a gente aprenda com isso e se beneficie com tudo isso, tá? Então, a Bia, né? Então, Bia, é bem isso. Eles podem ser mensageiros dos orixás, sim. Dos Exus também, o Exu Mirim também podem ser. Então, tá tudo certo, tá? Porque os orixás estão vamos falar que eles estão numa consciência aí acima de 13ª dimensão, eles nem conseguem fazer contatos com a gente. Então, não. Eles vão usar dessas entidades que têm uma consciência numa dimensão um pouco mais baixa, para que eles possam passar o recado, né? Exatamente. Pra gente. Então o guia, qualquer guia, ele pode vir a serviço do orixá também. Eles não estão separados. Eles formam uma egrégora, todos eles. O baiano, ele vai trazer também, o caboclo vai trazer uma mensagem, e o Irê também vai fazer esse intercâmbio com os orixás. Dizem também que os Erês entram em lugares que nem Exu entra. Por quê? Porque provavelmente eles têm algumas capacidades diferentes, né? Deixa eu ver mais uma. Um integrado. Você está enxergando? O guia pode escolher abandonar o médium? A pergunta aqui. O guia pode escolher abandonar o médium? Pode. O guia, ele se dispõe a vir ensinar, a vir a proteger o médium, acompanhar a caminhada desse médium, tá? Agora, quando o médium não responde, por exemplo, quando o médium não quer saber de nada, porque ninguém é obrigado a nada. É uma coisa que eu sempre falo para vocês. Ninguém tem que nada, ninguém é obrigado a nada. Então, o guia, ele se dispõe a vir, a trabalhar com o médium, e ele precisa de algumas coisas básicas desse médium. Ele precisa que o médium tenha compromisso. Ele precisa que o médium, pelo menos no dia ali que ele vai atender alguém, ele precisa que o médium esteja bem, não tenha bebido todas.
Então ele precisa de algumas coisas, de alguns comportamentos que às vezes o médium não tem, às vezes o médium não quer saber. Quantos de nós já ouvimos? Ah, o guia me falou que eu tenho que desenvolver, mas eu não quero porque é muita responsabilidade. Então, ok. Agora o guia também não vai ficar ali atrás do médium, porque ele também tem que evoluir. Então ele simplesmente, eu acredito que ele pode abandonar o médium sim, tá bom? Então, o que mais? Herês tem passe livre. Sim, dizem que. Então, existe até uma. Isso daí eu aprendi no kardecismo. Que às vezes o guia, ele não consegue entrar em lugares que o próprio médium entra, tá? Então, são algumas teorias e quem de nós vai falar é certo ou errado? Não tem, né? Evelyn. Trabalha na linha de Oxum e toda vez que alguém descobre... o que é? Eu não tô enxergando. Deixa eu ver. Minha herê trabalha na linha de Oxum e toda vez que alguém descobre, acha estranho, pois não tem Oxum no meu ori. Muita gente acha estranho. Eu mesmo não ligo, mas você pode falar um pouco sobre? Então, É pergunta da Evelyn. O Evelyn, é assim. A pessoa acha estranho por quê? Quando alguém achar estranho alguma situação, pergunta para a pessoa: você acha estranho por quê? Ela vai te dar uma resposta. Ela vai ter que te dar uma resposta. E aí, baseada na resposta, você vai formar seu ponto de vista. Por que é estranho? Por que eu, por exemplo, como filha de Inhansã, não posso ter uma irê que trabalha na linha de Oxum? Qual é o empecilho? Qual que é o critério, né? Qual que é o critério? Então, não pode. Não pode por quê? Então, eu não vejo sentido nessa. Eu quero que a pessoa me explique por que ela tem essa percepção. Mesmo porque você fala que que a gente tem todos os orixás. Então, se ela tem um herê de Oxum, Exatamente. é porque a criança dela precisa trabalhar, né, essa energia. Bem lembrado. Né? Porque nós somos centelhas divinas, não somos? Nós somos deuses, não somos? Nós somos deuses encarnados fazendo uma experiência. Não somos? Quem falou isso não fui eu, não. Foi nada mais, nada menos que alguém que vocês conhecem muito bem, que a gente conhece pelo nome de Jesus. Jesus falava isso. Vós sois deuses. Então, se nós somos deuses, temos todos os atributos. Os orixás são atributos da divindade, de Deus. Então, se eu tenho todos os orixás, o meu guia, um pode trabalhar na linha de Oxóssi, o outro na linha de Xangô, o outro na linha de Oxum, e tá tudo certo. É que as pessoas têm a mania de falar assim, né? Não pode cruzar a linha. Então não pode ter um caboclo e um baiano. Cruza a linha. Eu costumo brincar com vocês e falar porque a pessoa explode. Porque nós somos cansados de trabalhar ali. Um caboclo e do lado um baiano, do outro um boiadeiro, enfim. Então, para mim, isso não faz sentido. O integrado. O integrado, se você quiser falar seu nome aqui. Mãe, como firma a cabeça na prática? Então, como é que firma a cabeça? É muito difícil a gente falar assim, firma a cabeça e não pensa em nada. Porque só o fato de falar para eu não pensar em nada, eu já começo a pensar em um monte de coisa. Você se... Quando a gente bate cabeça, a gente se coloca à disposição da espiritualidade, né? Tô lá batendo cabeça, eu estou me colocando à disposição, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito está à disposição da espiritualidade. Então, vamos supor, é muito difícil falar, afirmar a cabeça. É muito difícil. É que nem quando a gente fala para meditar, né? Meditar não pode pensar em nada. Pronto, acabou. Porque você começa a pensar em um monte de coisa. Só que assim, é só um pensamento, é só um pensamento. Então, quando a gente abre uma gira ou toca um ponto, o atabaque, o som, a vibração, a frequência do atabaque
o canto, a palma, nos ajuda a fazer esse processo de firmar a cabeça, tá? Então é isso que eu tenho para te dizer, porque de outra forma fica muito difícil, tá? Falar assim, ai, não vou pensar em nada, agora só vou pensar no meu baiano. Acabou. A partir do momento que eu faço isso, eu já começo a pensar no banhadeiro, no irê, aí não dá certo. A Bia perguntou, mãe, a senhora falou que os herês não são crianças, mas o porquê eles vêm com esses trejeitos de criança? Então, ou é a nossa criança interior que está ali agindo, ou é um espírito que foi convidado para trabalhar numa egrégora, por exemplo. Ele foi convidado para trabalhar numa egrégora de caboclo, de baiano ou de preto velho. Então, quando ele começa a fazer esse processo, começa a estudar, ele toma esse aspecto de criança. Essa é a explicação que eu já procurei todas as explicações e é assim que é isso que eu entendo. Isso é em todas as linhas, né? Porque, por exemplo, numa linha de malandro, o cara vem na linha de Zé Pilintra, não quer dizer que ele foi Zé Pilintra, mas que ele tem uma afinidade com aquela egrégora. Um Exu, não é porque ele foi Exu, mas porque ele tem afinidade. Então ele vai ter que incorporar os trejeitos, né, da egrégora para poder trabalhar. Muitas vezes, né, e da criança, né? Talvez ele tome esse aspecto de criança para trabalhar nesse sentido, tá? Mas geralmente é a nossa criança, tá? Que tá se movimentando. Evelyn, as pessoas nunca têm argumento quando eu pergunto o porquê. E sempre digo que não há nada de errado e é normal dentro da espiritualidade. Exatamente, a pessoa não tem argumento. Então, gente, é o que eu digo. Para eu questionar alguma coisa, eu tenho que ter um argumento, tá? Se eu não tenho argumento, eu vou questionar por quê. Então não dá para entender. Vamos supor, se eu vou 2 mais 2 igual a 4. Ah, não é. Não é por quê. Eu tenho como explicar ali por que 2 mais 2 é 4. Agora, se a pessoa não tem argumento, então... Aí não pode falar, né? Não deve. Virgínia, mãe, meu mirim bebe coca com um pouco de marafa e fuma. Perguntaram para ele se ele é um espírito atrasado por ser Exu Mirim. Ele respondeu que é uma entidade como outra qualquer e não é criança. Então, ele respondeu que ele não é criança. Então já é um ponto ali, né? Pra gente chegar para ele e falar assim, como assim você não é criança? Então me explica. Porque eles não explicam, ou porque o médium às vezes está limitado, o médium também não foi atrás, ou porque o médium bloqueia essa resposta, ou então, mas ele tem para ensinar, eles têm para ensinar. Então, é bem por aí. Tem coisa, gente, que eu não vou saber responder para vocês. Eu vou chegar e falar assim, olha, eu ouvi dizer que é isso, e é isso. Agora, tem coisas que eu não vou ter 100% de certeza para falar. Eu tenho a minha experiência, eu tenho meus conhecimentos, o meu estudo, eu tenho a minha experiência. Mas é só isso, né? Peraí que tinha mais aqui. A Lu mandou, minha criança é a Rosinha de Cachoeira, de Mãe Oxum, e eu sou filha de Ançã. Você vai explodir, Lu, qualquer hora. Então, é assim, simplesmente assim. O integrado, boa noite, meu nome é João Vitor. Oi, João Vitor. Agora a gente já sabe seu nome. Boa noite a todas, Fátima. Ele mandou a pessoa estudar. O Exu Mirim da Virgínia. Então. Porque, gente, eu venho de uma Umbanda que é assim, até hoje. Umbanda não se estuda, se explica. E eu não aceito isso. Eu acredito que a gente tem que estudar sim. Hoje, isso já é muito mais aberto. Hoje nós temos vários pais de santos fazendo lives, dando curso sobre isso. E eu acho que isso é importante. Você ouvir. Se você ouve umas 2 ou 3 pessoas falando a mesma coisa, isso começa a fazer um sentido diferente, né?
Então, é isso que eu quero passar para vocês, para não ficar nessa história de não pode cruzar guia, não pode vir baiano e marinheiro. Por que não pode? Ah, porque não pode. A resposta é sempre por que não. Então, gente, é complicado, né? A família Gourmet. Por que quase não vemos gira de Exu Mirim em terreiros? Olha, assim, terreiros eu não sei, né? Por que não tem em terreiros eu não sei. No nosso acaba misturando. A gente não tem uma gira específica para Exu Mirim. Mas geralmente quando tem gira de Herê, eles vêm, né? É gira de Exu, né? Gira de Exu também. Eles vêm bastante, também. gira de Exu, né? Também. De guardiões. Então, acabou as perguntas. Então, gente, se vocês tiverem pergunta, vão fazendo, tá? Então, aqui, continuando, para dar assim, um pouco mais de sentido na nossa live, o que nós precisamos entender é que cada linha de trabalho, baiano, caboclo, boiadeiro, marinheiro, preto velho, cada linha de trabalho, eles vêm trabalhar com alguma coisa dentro de nós, tá? Então, por exemplo, marinheiro. Isso daí eu sempre comento ali quando eu vou abrir a gira, né? O marinheiro trabalha onde? Nas águas. Vocês acham que todo marinheiro foi um marinheiro? Não, né? Assim como todo baiano não é um baiano, não foi um baiano. Assim como todo caboclo também não foi um caboclo, não necessariamente, pode ter sido ou pode não ter sido. Então, mas cada um vem numa egrégora, numa linha de trabalho que nos atinge em alguma coisa, que nos trazem algum benefício. Então, vamos lá, marinheiro trabalha aonde? Onde o marinheiro desenvolve esse trabalho de marinheiro? Dentro do mar, dentro das águas. O que é a água? Água é emoção. Então, o marinheiro vai trabalhar com nossa emoção. Eles ficam lá, né? Como eles dizem, no tombo do navio, eles ficam desequilibrados. Dizem que é porque, tá bêbado, mas não é porque ele tá bêbado, é o tombo do navio, porque quem já andou de navio sabe que ali não é retinho, que nem num carro, né? Então, eles trabalham com o nosso equilíbrio e com as nossas emoções, né? Então, essa é a ideia das linhas de trabalho. Os irês trabalham com a nossa criança interior, porque nós temos muito para curar na nossa criança interior. Mesmo que eu tenha tido uma vida, uma infância perfeita, maravilhosa, a criança sempre tem alguma dúvida, ela sempre sofre de alguma forma porque ela não consegue entender, ela não tem maturidade para entender a vida, o que está acontecendo. A gente traz coisas de outras encarnações também que estão muito arraigadas. Então, exatamente, cada um vai trabalhar com uma situação nossa interior, tá? O baiano, por exemplo, vai trabalhar com a nossa fé, com a nossa religiosidade. E assim vai. Então, cada vez que eu incorporo um espírito de uma determinada egrégora, eu estou incorporando uma cura dentro de mim, de algum aspecto, tá? Já me disse que ela... Eu tenho uma coisa antes. Tem Pombagira Mirim na Umbanda? Se sim, fale um pouco. É a mesma... Olha, quando a gente fala em Exu, a gente fala em Exu e Pombagira, a gente fala sobre os dois. Então, sim, tem sim. E é a mesma situação do Exu Mirim. Tem a Pombagira Mirim, sim, que não é uma criança de rua, uma menina de rua que desencarnou. Não, também não é. É a mesma coisa do Exu Mirim, tá? Só que na sua versão feminina. Porque Exu seria os dois, a versão feminina, que é a Pombagira, e a versão masculina, que a gente chama de Exu mesmo. Deu para entender?
tudo bem? Patrícia, exatamente. A Jurema que me acompanha já me disse que ele não era caboclo, mas que foi convidado a trabalhar nessa linha. Então, porque quando a gente, vamos supor, nós, umbandistas, né, aqueles praticantes que gostam, que estudam, o que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar? Muito provavelmente seremos convidados para trabalhar em uma das egrégoras, seja de Exu, seja de baiano, de marinheiro, dependendo das nossas características principais. Então, pode ser que a gente seja convidado a trabalhar numa dessas egrégoras. E aí a gente vai começar todo um trabalho. A Jurema da Patrícia, por exemplo, ela... gente, eu gosto muito quando o guia tem essa coragem. Olha, eu não fui um caboclo. Eu não fui um marinheiro. Eu não fui um baiano. Por quê? Porque eles estão passando um conhecimento que às vezes a gente perde, porque a gente não questiona, a gente não pergunta. Muitas vezes a gente faz o quê? Ouve isso, sai e fala, vai criticar, imagina. Entendeu? Então eu acho muito importante quando o guia vem trazer esse ensinamento. Tem mais alguma aí? Não. Então, gente, que nem amanhã. Amanhã nós vamos ter uma festa poderosíssima. Então, o que a gente vai fazer amanhã na festa? As pessoas vão incorporar seus irês, vão pôr a criança interior para fora, porque como é que eu vou trabalhar com um irê, que é uma criança, se eu não deixo a minha criança interior vazar? Não dá, né? Não dá. Então, eu vou comer doce, sentar no chão, a gente vai dar risada, a gente vai falar como criança, porque eu estou juntando a minha criança interior com aquela criança, entre aspas, que está vindo em espírito para trabalhar para mim e para as outras pessoas. A gente vai comer doce, vai cortar bolo, nós vamos fazer coisas que hoje, como adultos, a gente não costuma fazer. Se vai numa festa, você não vai sentar no chão, não vai ficar falando como criança, não vai fazer coisas que uma criança faria, né? Então, o doce também é alguma coisa por que eles não comem salgado, por exemplo? Porque o doce é aquilo que nos alimenta a nossa emoção. Muita gente quando está triste, quando está muito triste, come um docinho e melhora. Isso é uma coisa física também. Então, a gente vai abandonar todos os nossos critérios, nós vamos abandonar toda aquela coisa de adulto, de mais velho, nós vamos abandonar tudo e celebrar como crianças. Trabalhar a nossa criança interior, curar a nossa criança interior. Inclusive, a gente vai ter um ritual que vai ser muito bacana, que a Cláudia intuiu esse ritual, para a gente trabalhar com as bexigas. Então a gente vai... Mas você conseguiu as bexigas? Conseguiu. A Paty conseguiu as bexigas, né? Acho que 150 bexigas. Não chegou mais nenhuma pergunta. Então, gente, é isso. Nesse ritual, todas as nossas gírias, todos os rituais são ferramentas que a gente usa para nos colocar numa determinada frequência. Nós já falamos de frequência semana passada. Então, se eu faço um ritual, eu vou trabalhar com alguns elementos que vai me dar a oportunidade... O que foi? Estou curando a minha criança interior. Sim, todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Então, a gente, durante um ritual, vamos supor, eu vou fazer um padê, né? Não, padê não, vamos deixar padê para a gente falar numa outra live. Eu vou pôr ali uns docinhos para as crianças. Então, eu vou colocar lá os doces
e eu vou estar trabalhando, aquele doce é uma ferramenta, aquele elemento é uma ferramenta para me deixar numa fase, numa frequência que vá me ajudar em determinada situação. Então, porque se eu faço uma oferenda, por exemplo, e eu depois da oferenda simplesmente eu abandono tudo, não vai adiantar muito. Aqueles elementos, aquela oferenda, ela vai me manter por ela só, ela vai me manter naquela frequência durante o quê? 2, 3 dias? Uma semana? Depois aquele efeito vai acabar e eu vou voltar a ser o que era antes. Por isso que muita gente faz ebó, faz banho, faz uma coisa e faz outra, e de repente passa uma semana, a pessoa volta na mesma situação que estava. Porque se eu não cuidar de mim, não tem milagre, gente. Não tem milagre. Então é isso. É Tá? interessante falar. O doce, ele traz o acolhimento, né? O doce, ele é o elemento, é o primeiro elemento que a gente recebe. A nutrição é o acolhimento da mãe, né? O primeiro alimento que a gente recebe é o leite materno, né? Então é o doce. Então a gente, quando procura o doce, a gente está trazendo aquele acolhimento, aquela energia da mãe, aquele cuidado, né? Aquele olhar de mãe. Então por isso que a gente procura o doce quando a gente está triste, né? Então a gente está procurando o quê? A gente está com aquela carência, porque a carência ela é a falta da mãe, né? Então a gente está trabalhando essa parte do açúcar, né? Minha areia, desde que comecei a trabalhar com ela diz que trabalha em mim a fala como exemplo, se posicionar, etc. Ela disse que desde pequena tenho medo de falar, curando muito da criança que eu fui. Tá vendo? Olha, a gente está fazendo essa live hoje, a gente está comentando isso hoje, e olha como os guias eles já trazem uma explicação. Então isso é muito importante, eu acho muito bacana o guia trazer a explicação. Olha que coisa maravilhosa. Então ela vai trabalhar o quê? A tua dificuldade. É perfeito, acho lindo isso. Qual a melhor forma de estar trazendo para a Tá, próxima essa energia dos guias e dos nossos ancestrais? Então, é João Vitor, né? O integrado. Então, dos guias, eu não sei se você é médium, né? Ou se você vai na assistência, ou você está entrando na live. Mas assim, se você for médium, então é se dedicando, acendendo uma vela, né? Acendendo uma vela, entrando em conexão com o seu guia, né? Pedindo ajuda, pedindo para que ele te esclareça determinadas coisas. E o que é a outra? Termina essa aí, mãe. Não, dele. Sinto muita carência e falta de afeto para mim, me magoa muito. Eu também me desrespeito muito. Então, ele quer saber como é que traz a energia do guia. Cada um vai fazer de um jeito, tá? Cada um vai fazer de um jeito. Se eu estou sentindo que eu preciso da energia de um guia, o que eu faço? Eu acendo vela, porque para mim a conexão com vela é muito grande. Então, geralmente eu acendo a vela para um determinado guia, quando eu tenho a intuição, ou às vezes quando a gente começa a trabalhar, quando nós começamos a trabalhar juntos, a nossa egrégora, né? Eu gosto de acender à noite e peço para que durante o meu sono ele tenha aquela conexão comigo maior, para me ajudar em determinada situação, para me trazer uma intuição, para eu aprender a trabalhar com alguma coisa que eu mais preciso. Então seria isso, tá, João Vitor? Mãe, sempre senti Merê muito próxima desde sempre, mas na incorporação ela mal vem. Você está enxergando? Senão não precisou ler. Não, então eu enxergo. Ela mal vem. Geralmente só na festa mesmo é normal, porque sempre foi um guia que senti muito perto.
Bia, eu acho que é uma questão de afinidade, tá? Obrigada. Eu também não tenho muita afinidade com Irê. Não tenho, e também não tenho muita afinidade com Preto Velho. Eu tenho, então. Eu tenho Preto Velho? Tenho. Tenho, né? Vamos falar nessa linguagem mesmo. Eu tenho Preto Velho? Tenho uma Preta Velha. Eu tenho Irê? Tenho Irê, tem a Lucinha e tenho o Paulinho. Então, eu tenho os Irês, tenho sim. Agora, eu não tenho muita afinidade para trabalhar com eles, tá? Então, para mim é normal. Ok. Exu Mirim é uma criança ou é um Exu como os outros adultos? Então, aí a gente vai deixar a live gravada e você assiste, porque já tá acabando e minha mãe já explicou a diferença entre um e outro, tá bom, Rian? Então, gente, é isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ritual. Apesar que a gente vai falar amanhã novamente, a gente vai fazer o ritual. Lucinha vai arrasar amanhã. Patrícia, você não inventa, tá? Então, gente, é isso, tá? No ritual, o ritual da bexiga, né, Cláudia? Fala um pouquinho que você... Acho que a gente tinha que falar um pouquinho da criança interior, né? Que a gente não verdade. falou, né? Então vai, fala A gente falou dos... a gente falou da criança interior, mas não se aprofundou muito, A né? Irê que minha mãe trabalhava, pode passar pra mim? Pode. Perfeitamente. Dizem que seu cobra coral, dizem, tá? Me falaram, eu não sei dizer, que seu cobra coral era um guia de um ancestral meu. Não sei quem é, talvez não tenha vivido na mesma época que ele, mas dizem que é herança espiritual, tá? Então pode sim, pode passar para trabalhar sim. Como já está acabando, eu só trouxe uma frase aqui e um pouquinho de uma explicação que eu acho que vai ser legal para todo mundo entender um pouco sobre isso. Para mudar a vida de cada um, como mudou a minha, né? Sobre a nossa criança interior. Então eu trouxe aqui uma frase de Carl Jung, que é um médico, né, psiquiatra, espiritualista. Gosto muito dessa linha junguiana. Ele traz aqui, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Né? Então, quem é a nossa criança interior? É nossa mente inconsciente. De 0 a 7 anos, a nossa mente inconsciente ela é programada, né? Pelo ambiente onde a gente vive, pelas emoções do nosso pai, da nossa mãe. Ali são instaladas nossas crenças, ali são instalados o modo de viver, os relacionamentos, como a gente viu nosso pai e nossa mãe se relacionar, né? E a nossa mente inconsciente, nós temos duas mentes, a consciente e a inconsciente. E a nossa mente inconsciente ela é 95% do nosso poder. Então, a nossa mente inconsciente é a nossa criança interior. E quando a gente acha, né, que a nossa criança interior não tem poder nenhum, ela tem 95% do nosso poder, porque a gente atrai as situações, a gente vive a nossa criança interior hoje, mesmo sem sabendo que não. Então, o que a gente atrai, né, a nossa vida, os relacionamentos, está na nossa mente inconsciente. E nossa mente inconsciente ela é programada porque a gente repete várias vezes uma situação. Então, hoje a gente, na razão, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter bons relacionamentos, mas a nossa criança interior, ela está lá ferida, com traumas e com relações que a gente viveu ali de 0 a 7 anos, com as emoções do nosso pai, da nossa mãe. Então, se nós não curarmos a nossa criança interior, né, a gente vai continuar achando que é destino e que a gente não tem poder nenhum sobre a nossa vida hoje. Então, para a gente poder fazer uma mudança, é extremamente importante a gente, né, curar essas feridas, esses traumas da infância, né? Porque senão a gente vai achar que é sorte, que é azar, né? Que a nossa vida é um destino certo, né? Então, nós fazemos a nossa vida acontecer. Só que para isso a gente precisa se curar desses traumas do passado,
né? Então, é sempre importante a gente entender quais são nossas crenças, o que eu trago lá do meu passado, da minha infância, né? Quais são os traumas que eu adquiri, as crenças que eu adquiri. E como que eu sei isso? É só a gente olhar hoje, né? Como que você ganha dinheiro, como que você se relaciona, qual tipo de relacionamento que você, né? Porque o inconsciente, ele é 95% do nosso poder, né? E é ele que vai criar o nosso destino, que é a nossa criança interior. Então você olha hoje para sua vida e você vê muitas coisas não acontecendo do jeito que você aconteceu, porque a gente é programado a partir de 21 dias. Se você repetir uma crença e uma situação, né, aquilo vai se tornar uma verdade para você e aquilo vai te acompanhar até a sua vida adulta, né? Então nós somos adultos vivendo com a nossa criança interior, né? Quando uma coisa não dá errada, por exemplo, a gente continua agindo com aquela infantilidade da infância, né? Então nós estamos vivendo com essas crianças feridas. Por isso que as pessoas, elas têm tantos traumas e não entendem por que a vida dela, né, na fase adulta, não tem uma mudança. Na medicina egípcia, só fazendo uma parte, na medicina egípcia eles falam assim, que de 0 a 7 anos a criança é a fase dela mãe. Então ela absorve tudo o que a mãe tem para oferecer. Então também os traumas da mãe. De 7 a 14, ela vive o pai, ela absorve tudo que é do pai dela. E dos 14 em diante, ela formou a personalidade. Então vocês imaginem, né? A gente atrai durante alguns anos tudo da minha mãe, tudo do meu pai, que são pessoas diferentes, com crenças diferentes, com personalidades diferentes, com traumas diferentes, e eu absorvo tudo aquilo. Aí essa personalidade que eu adquiri é dos dois. Então, dos 15 em diante, dos 14 e meio em diante, eu vou ter uma vivência, eu vou começar a viver a minha, né, o meu interior. Mas tudo isso ficou no meu inconsciente. Isso daí eu aprendi quando estava no instituto com a Cristina Cairo, que a gente aprende um pouco de medicina egípcia. Então, olha só como a gente tem muita coisa para curar dentro da gente. Então, tudo bem, você vai num terreiro, você vai num centro espírita, você vai na tua igreja evangélica e cada um vai te ajudar a curar de uma forma. Mas se a gente não aprende, vai ser sempre aquela coisa superficial. E a gente precisa parar de superficial, porque o momento, essa transição que nós estamos vivendo planetária, não dá mais para ficar no raso, gente. Não dá para ficar nadando no raso. A gente precisa mergulhar profundo para a gente se curar e para fazer parte ou do joio ou do trigo, como nós falamos na... Então, precisa de conhecimento, né? Que quando, por exemplo, se você só tem relações tóxicas, se você só atrai um determinado tipo de pessoa em relacionamento, se você tem problema de dinheiro, a causa ali, ela tá ali no seu inconsciente, na sua infância, né? Então você tem que olhar para isso, né? E parar de achar que é azar, né? Porque nós somos programados assim, não só pelos nossos pais, mas também pelo sistema, né? A gente é programado assim pela mídia, pelas historinhas infantis que não são contadas na infância, né? Sobre a Cinderela, né? Sobre que vai ser salva pelo príncipe encantado. Na escola, né? Então, nós somos programados o tempo todo. E a gente tem que olhar isso porque essa programação ela começa como adulta, porque faz parte do sistema a mídia também, né? Então, hoje, se você se sente atraído por músicas de sofrência, por exemplo, né? Os filmes, então tudo isso você se sente atraído porque existe algo lá dentro que está ressoando com isso, né? Então ali está mostrando também o que está programado dentro de você. E aí a gente precisa mudar as programações, né?
para mudar isso, você precisa mudar o que você assiste, o que você repete o tempo todo, né? Então, são as suas crenças que vão mover a sua vida. Como eu sei sobre a minha criança, se tem ou não. A criança, você quer dizer um herê? Gente, olha, é, dizem, aí cada um vai falar de um jeito. Eu acredito assim, se a pessoa não é, vamos supor, um bandista, né? Ela não trabalha com espiritualidade, ela não é médium, eu acho que não tem o porquê ter um irê ali direcionado para ficar com ela. Eu não achei um sentido para isso ainda. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas para saber se você tem ou não, só você indo realmente para uma gira e começando a trabalhar a tua espiritualidade, tá? Mas eu penso assim, que não tem lá uma equipe espiritual, baiano, caboclo, boiadeiro, para uma pessoa que não vai desenvolver essas linhas, né? Aí eu acredito sim. A pessoa é espírita, por exemplo, então ela tem os mentores dela. Então aí já seria um outro assunto, tá? É o meu ponto de vista, tá? Nós crescemos com o sistema manipulando nossas crenças. Sim, né? Desde Sim. criança. Gente, deixa eu falar uma coisa importante. Não vamos culpar pai e mãe. Ah, porque meu pai, porque minha mãe. Não vamos culpar ninguém, tá? Porque pai e mãe passaram para nós o melhor que eles tinham para passar, tá? Então não vamos culpar não, porque a gente tem que trabalhar muito. E se eu sinto que eles são culpados, a gente precisa começar a trabalhar o nosso perdão. Mesmo porque eles também foram, né, manipulados da mesma forma que a gente foi manipulado. E sempre, se a gente culpar, a gente entra na frequência da culpa, né? Aí você não está curando nada. Por que a gente tem que honrar pai e mãe? A gente tem que se curar de pai e mãe? Porque a mãe, ela é a abundância, né? A mãe é a que atrai, né? Então ela nos conecta com o universo e atrai, ela faz crescer, né? E o pai, ele faz a gente ir para a vida, para a gente conquistar. Então, se a gente tem um pai e mãe mal resolvido dentro da gente, às vezes a gente pode se dar super bem com o nosso pai, com a nossa mãe, mas existiu alguma situação ali, né, na infância que a gente nem lembra, que a gente tem problema. Então, o pai, ele sempre é como o meu poder e minha autoestima, né? Como que eu vou para a vida, né? Como que eu me lanço na vida, esse poder de eu poder ir e fazer, né? E a mãe é o poder de atração e de fazer crescer aquilo que eu estou indo em busca. Então, se a gente não resolve o pai e a mãe dentro da gente, né? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente aprende, né? A gente acaba culpando. A minha vida não dá certo por causa do meu pai, a vida não dá certo por causa da minha mãe. Então, a gente está na fase da autorresponsabilidade, né? Ninguém tem culpa de nada, a não ser eu, né? Eu sou responsável pela minha vida e eu tenho que mudar, né? Então, a partir do momento que você começa a mudar, quando você é criança, você é manipulada, mas a partir do momento que você é adulto, você tem a decisão e escolha, né? De ir ou ficar se lamentando pelo passado. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? O que eu gostaria de fazer com vocês é assim, até fazer não sei como eu vou pensar, vamos pensar de alguma forma, fazer uma enquete para saber o que vocês gostariam que a gente trouxesse em algumas lives, para a gente não ficar só ali nas aulas durante aos sábados, né? Porque muita gente até não consegue ir, e eu acho que hoje, como a gente tem a disponibilidade do sistema, por exemplo, desse sistema, a gente poderia estar trazendo assuntos bacanas. Muita gente que eu conheço não conseguiu assistir na sexta-feira passada, mas muita gente assistiu no sábado e adorou, até pediu para serem comentados alguns outros assuntos, mas eu poderia, se vocês quiserem colocando aí, a gente vai preparando. Pode mandar no direct do Instagram, quem estiver assistindo e não for da casa também, todos serão bem-vindos, né? Além dos filhos.
e da assistência, mas quem não for filho da casa e estiver seguindo a gente no Instagram, pode mandar também, que a gente vai olhar com carinho a opinião de vocês. O vídeo vai ser salvo e vai ser colocado no YouTube também, que a gente está querendo crescer a plataforma do YouTube para a casa ficar conhecida. E sobre as bexigas, a intuição que eu tive é de a gente colocar dentro das bexigas, né, a bexiga da transformação. Então a gente colocar nossos medos, nossos traumas na bexiga, né, a gente colocar para fora através do sopro, e a gente soprando e colocando nossos traumas ali, e depois a gente vai estourar como se imaginasse que aquilo fosse transformado, transmutado, né? Existe uma lei no universo que chama a lei do mentalismo, né? Diz que tudo é mental, tudo começa na nossa mente. Então, quem é o mago? O que é magia? Magia é você estar com a sua mente e o seu coração alinhado, e aí você faz magia, você cria a sua realidade. Todo mundo já fez magia um dia, sendo da Umbanda ou qualquer religião, né, que trabalhe com magia. Todos nós fazemos magias quando a gente pensa e sente, e a gente está com aquele pensamento e sentimento alinhado, né? A gente atrai uma situação ou realiza um sonho por conta disso. A criança, ela é muito livre, né? Porque a criança, nós adultos ainda, quando a gente quer algo, a gente acha que precisa de algo, de dinheiro para realizar. A criança, ela cria a realidade dela e atrai o sonho porque ela não tem esse parâmetro. Então a criança, ela quer uma coisa e ela manifesta de alguma forma. Então, quando a gente usa, né, esse poder da nossa mente com o nosso coração, isso não é misticismo, não é magia, é física quântica. Quando a gente alinha a nossa mente e o nosso coração para um ritual, por exemplo, se você entra ali, né, concentrado com a sua mente, imaginando que aquilo está sendo transmutado, que aquilo está dentro daquela bexiga, porque tudo que está no físico está no espiritual, né? Não existe diferença. A única coisa, a diferença é que a gente consegue ver o físico e não consegue ver os campos mais sutis. Então, quando você se alinha e você faz isso, você está criando algo. Então, o ritual, ele pode curar coisas, né, que talvez você precisasse de anos de terapia. Só que a gente precisa entender, né? A gente precisa começar a estudar e entender sobre esse nosso poder mental, para a gente poder fazer um ritual e realmente ele der certo, né? E o que é a fé? A fé é acreditar, né, que aquilo vai dar certo, estar alinhado a nossa mente com o nosso pensamento. Isso é fé, né? Então, para a gente fazer magia, não precisa nem praticar nenhuma religião, nem acreditar em nada. As mulheres sabem muito fazer magia. Quando a mulher faz um arroz, por exemplo, uma comida, ela está fazendo uma magia, porque ela está transformando um elemento em outra coisa, né? Ali o feijão, o arroz, eu estou trabalhando aquele grão e transformando aquele grão em alguma coisa que vai me alimentar. Então isso já é uma magia, né? Essa transformação. Então é isso, gente. Então é isso. Então é só ir alinhados, né? Alinhados, né? Com o pensamento de amanhã e pensando o que eu, né? Começar a refletir hoje para não chegar lá em cima da hora. Reflita, o que eu preciso curar na minha criança interior? Quais são meus medos? Quais são meus traumas que eu preciso resolver para minha vida deslanchar, né? Então, trauma com pai e mãe, rejeição, abandono, a gente tem muito esses traumas, né? Rejeição, abandono, carência afetiva. Então, colocar ali dentro para a gente transformar, né? E sempre quando a gente faz algo com muitas pessoas juntos, aquela egrégora, né? Ela tem um poder muito maior, né? Porque é muita energia com o mesmo pensamento, né? A gente cria uma egrégora, né? Exatamente. Então, gente, é bem isso, tá? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A gente vai encerrar, deixa eu ver quanto tempo. Tá na hora de encerrar. Vai encerrar? Então, gente, é isso. Amanhã a gente se encontra, faz uma festa muito bacana. Vai ter muita coisa, vai ter muita riqueza, tem muito doce. Todo ano a Patrícia tá aí que não me deixa mentir. Todo ano eu falo pra Patrícia, Patrícia, não tem doce, Patrícia, ai meu Deus, meu Deus.
e todo ano acaba tendo tanto doce, é tanta prosperidade, é tanta riqueza, porque sim, isso é prosperidade, é riqueza. Então vamos aproveitar amanhã, comer os doces à vontade, não vamos desperdiçar. Leve a sua criança amanhã para participar junto com a gente, ou sua criança interior, ou sua criança mesmo. E vamos fazer uma festa bem bacana, dar muita risada, fazer muita brincadeira, porque é isso que realmente importa, tá? Então é isso aí. Mandem perguntas. Se vocês quiserem falar sobre algum assunto, mandem aí como é que é? No direct? No direct. Pode mandar também no dos filhos. Quem não faz parte da assistência também, no pode grupo da mandar assistência. no grupo da assistência. Tá? Então é isso aí, gente. E vão lá no nosso YouTube para prestigiar quem ainda não é inscritos. Vão lá no nosso YouTube, Núcleo Holístico Cacique Cobra Coral. Né? E eu vou postar o vídeo lá, daqui a pouco vai estar o vídeo lá para quem quiser assistir. E compartilhe o nosso vídeo, né? Na nossa casa, para nossa casa ficar cada vez mais conhecida, e para a gente poder levar, né, a Umbanda além do que a gente conhece, né? Uma visão dá um like, viu, gente? Dá um like lá, assiste e dá o like, que isso vai fazer toda a diferença pra gente. Tá bom? E é isso aí. Que a gente tem um projeto muito maior, né? Tem o projeto da ONG, né? A gente tem um projeto social, a gente quer fazer, mas a gente precisa ficar conhecido para isso. Né? E agora trouxe até essa semana, um filho entrou em contato comigo e falou que o sonho dele é dar aula de computação para crianças carentes. Então a gente vai absorver esse projeto para dar certo, tá? Porque conforme seu Cobra Coral sempre falou, uma obra dessa que não tenha um cunho social também, não é que não vale de nada, mas vale muito menos do que deveria. Então nós somos muitos, nós temos condição de fazer alguma coisa além, sim, e nós estamos fazendo, tá? Então, e vamos fazer mais ainda. Então é isso aí. Gente, boa noite. Boa noite, descansem bastante para amanhã estar com toda a vitalidade. Deixa eu só pegar aqui.